Alô galera do canal do Hamilton Muniz, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo para falar de Vasco da Gama 3, Bahia 2, hoje São Januário, jogão de bola, né? O jogo esse que aproximou o Vasco do pelotão de cima. O Vasco pode brigar por uma vaga na Libertadores das Américas, né? Porque pode dar G9 no Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco pode ser um time que chega a brigar pela Libertadores das Américas. Mas antes de falar sobre esse jogo aí, no meu canal aqui, quero pedir para você que ainda não é inscrito no YouTube, botãozão inscrito aí, inscreva-se, vai lá, inscreva-se no meu canal, ative o sininho da notificação em todas, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. O seu like, o seu joinha, o seu comentário é muito importante para o crescimento do meu canal, do nosso canal aqui no YouTube, porque toda vez que você deixar o seu like, deixar o seu comentário aí, o YouTube vai ver que você está gostando do meu vídeo e vai recomendá-lo para demais pessoas. Vasco da Gama 3, Bahia 2, o Vasco com essa vitória subiu na tabela de classificação, né? Uma grande atuação do Dimitri Payet, comandou o Vasco da Gama no primeiro tempo. O Vasco chegou a fazer 3-0, né? Gol do Emerson Rodrigues, 2 gols do Payet. Até os 15 minutos aí, o Bahia era um time que poderia levar algum perigo ao Vasco, porque o Bahia tem um meio de campo muito técnico, né? Com Cauli, o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro e o Jean Lucas. Só tem que hoje não funcionou muito esse meio de campo, porque o Vasco era um time que pressionava muito o Bahia, né? E curtava o espaço dos seus principais jogadores no meio de campo e procurava sair rápido em contra-ataque para pegar o Bahia desguarnecido. E o Bahia é o time que sofre muito gol porque tem, assim, a sua linha de defensiva, ela é muito falha, com o Kleber e o Canu. Esses jogadores, eles não passam segurança para o time do Bahia. Apesar de ter um meio de campo regular, um meio de campo técnico, onde toca muita bola, onde envolve o adversário, o Bahia tem essa falha na zaga, né? E o Vasco, ele aproveitando essa falha, ele começou a ir para cima, ganhava toda a disputa de bola. A segunda bola era sempre cair no pé do Vasco. E numa bola que caiu no pé do Puma, ele chutou, o Marco Felipe deu rebote e o Emerson Rodrigues fez o primeiro gol do Vasco, né? E logo a seguir teve o pênalti no Ryan. Numa jogada que ele tentou passar no meio da jogada, ele foi derrubado pelo zagueiro do Bahia. O Klaus deu o pênalti, né? E o Payet bateu fazendo 2-0. E 10 minutos depois, o Payet faz o terceiro gol do Vasco, né? O Vasco ali já demonstrava muita segurança, envolvia o Bahia e poderia ter chegado ao quarto gol ainda no primeiro tempo, tal a chance que o Vasco criava pelo lado do campo, né? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. E o Vasco não soube aproveitar essas oportunidades que o Bahia lhe dava. E o Rogério Ceni faz 2 modificações, né? Tirando o Everaldo, tirando o Jean Lucas e colocando o Lúcio e colocando o Ademir, né? Para tentar botar um jogador de lado, que era o Ademir, para segurar a subida do Piton, e do outro lado, Tassiano, no meio, o Lúcio, fazendo 4-3-3, né? 3 no meio e 3 jogadores na frente. O Bahia começou ter, assim, um certo domínio territorial do jogo ainda no primeiro tempo. Numa bola para o Ademir, o Lúcio fez o gol do Bahia, 3-1. Na volta para o segundo tempo, o Bahia ele volta com modificações, né? E começa a pressionar o Vasco, começa a empurrar o Vasco para o seu campo. O Vasco não tem o mesmo ímpeto do primeiro tempo. Não tem aquela jogada de abafar o Bahia na saída de bola. E o Bahia foi para cima do Vasco e conseguiu o segundo gol. Numa jogada do Everton Ribeiro, o Tassiano chutou, deu rebote o Léo e o Bahia fez o segundo gol. E dali foi um sufoco para o Vasco. O Vasco tentando segurar o resultado
e o Bahia partindo para cima. E o Léo Ratão no final perdeu uma grande oportunidade no cruzamento do Juba, ele chutou, né? O Rafael Ratão chutou, o Léo Jardim fez uma grande defesa e salvou o Vasco tomar o empate no final do jogo. Um jogo bom de se ver, um jogo assim, com essa vitória o Vasco sobe na tabela de classificação, ultrapassa o próprio Bahia e começa a visualizar algo melhor no Campeonato Brasileiro. Vascão 3, Bahia 0, Bahia 2, Vasco 3, Bahia 2, jogando de bola em São Januário, merecida a vitória do Vasco e continua subindo na tabela. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo.